A gente segue aqui com o programa Vida Plena, a gente conversa sempre sobre bem-estar, sobre termos uma vida saudável, e a gente vai falar agora aqui no nosso programa sobre a saúde mental necessária para que os idosos, os aposentados consigam viver uma vida plena. Isso é muito importante, a gente tem acompanhado aí os dados que apontam que é cada vez maior o número de idosos no nosso país. Só com relação aos aposentados, são mais de 19 milhões, segundo a Secretaria da Previdência Social. Então, ter uma vida equilibrada, saudável, muitas vezes, né, trabalhando ainda, quando for uma escolha, uma possibilidade, não trabalhando, isso é possível? Não, a gente vai conversar um pouquinho sobre este assunto. A gente está recebendo aqui no nosso programa a psicóloga Sirlene Ferreira. Sirlene, obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada a vocês. Seja bem-vinda sempre aqui ao nosso programa. Queria começar falando sobre essa questão da vida saudável na aposentadoria, porque a rotina muitas vezes muda e uma rotina que até então era de trabalho, de sustentar a família, passa a ser outra. É possível manter saúde na aposentadoria? É muito possível. Eu costumo dizer que nós não temos uma cultura social de falarmos sobre esse assunto. Então, é algo que a gente deixa para pensar quando acontecer, né? Não vamos falar de aposentadoria agora, não vamos falar agora de terceira idade, vamos deixar para depois. Em contrapartida, tem sempre alguém que sugere: olha, precisa fazer uma poupança, precisa guardar dinheiro para quando você ficar idoso, né? Então, é interessante porque é meio contraditório. As pessoas sugerem que você tenha uma renda guardada para quando você estiver idoso, mas não dizem para você: vamos começar a pensar no que é possível fazer quando você se aposentar. E como se fosse o ponto final da sua vida. E não é só um momento de transição, não é? Então, assim, não necessariamente você deixa de ser útil porque não está mais dentro de uma empresa. Muito pelo contrário, né? É possível começar a pensar nisso enquanto está dentro da empresa. E deixa eu te perguntar, é possível, por exemplo, nessa nova configuração, inclusive, do que é se tornar idoso, né? Muitos chamam, inclusive, da melhor idade, fazer sonhos, ter novos planos, porque muitas vezes a gente acha que plano, sonho é coisa para jovem, para quem ainda está aí, né? Já é adulto, mas ainda tem uma vida toda pela frente. Na melhor idade também é possível sonhar? Então, é disso que a gente está falando, né? Da nossa cultura, de achar que então ficou idoso, agora não é mais útil. E muito pelo contrário, tem muitas coisas boas para se fazer. Acho que a grande oportunidade, por exemplo, de você se disponibilizar a fazer um trabalho voluntário é quando você está aposentado. De repente você tem uma agenda mais flexível, pois né? Você estar mais em contato com os netos, com a família. Quantas horas a gente acaba ficando disponível apenas para o trabalho e não para a família? Talvez esse seja o momento, né? De levar o neto para a escola, de poder tomar um café da tarde com a filha, com o filho. Então, tá aí. E tem muitas outras coisas que se pode fazer. Então, assim, não é o final de tudo. É um momento de transição. A relação também de mudar hábitos, de ter uma vida mais saudável, de cuidar da alimentação, também pode acontecer na melhor idade. Pois é, né? Isso é muito importante. Inclusive, eu digo assim, que é para chegar na melhor idade, precisa... Então, é uma mudança, inclusive, até anterior a isso. É uma poupança, né? É verdade. Para a gente chegar na melhor idade, é bom que a gente já comece a se preocupar com isso. E na melhor idade, então... E você sabe que tem vários trabalhos, inclusive... trabalhos de ONGs, tem muita coisa gratuita para se poder fazer. Então, esporte na terceira idade ou na melhor idade, cada lugar tem um jeito de denominar, né, essa nova fase. Grupos, então, jogos. Eu vejo que tem muita gente que aprende a dançar. Olha, aprender a dançar. Uma nova experiência. Olha que gostoso. Interessante você falar disso, Lene, porque a LBV faz um trabalho muito forte, não só com as crianças, mas também com os idosos. E dentro dos seus centros comunitários de assistência social, ela tem um espaço que tem o título do nosso programa, inclusive Vida Plena, onde há um espaço de interação dos jovens da melhor idade, onde eles podem fazer atividades físicas, ter um apoio psicológico, fazer cursos, né, interagir entre eles, vencendo aí a solidão, porque o que a gente não pode fazer nessa fase é se isolar, né? Achar que tem que ficar trancado dentro de casa, resolvendo as coisas, porque essa interação ainda é importante. Né? Nossa, a socialização
é o que vai evitar doenças, né? Qual é o idoso? Inclusive o próprio suicídio, que infelizmente acomete muitas pessoas na idade mais avançada, né? Qual é o idoso que tende, por exemplo, a desenvolver uma depressão ou algo mais grave, né? É o idoso que não se socializa, né? Então ele vai ficando segregado, sozinho, no cantinho dele, para de ter prazer no convívio. Isso já são sintomas, né? Claro. De que algo não está saudável. Então, isso é muito importante, sim, se socializar, buscar grupos. Aí é interessante saber, né, que esses grupos também tem muitas pessoas que estão passando pelo mesmo momento. Tem uma questão de empatia, de entendimento, né? Exatamente. Essas pessoas que vão te acolher, elas entendem o que você está passando, porque já passaram também por esse momento de transição. E deixar muito claro que ficar idoso não é sinônimo e nunca foi de ser inútil. Não é, né? E esse é o entendimento que a família precisa ter A também, família precisa ter. Olhar para esse idoso como alguém que teve uma vida, uma experiência única, mas que ele não chegou ali no limite dele, da sua capacidade. De coisas simples, né? Sim. Por exemplo, a gente tem almoço em família, eu estou falando de coisas que acontecem assim na nossa rotina, no nosso cotidiano, né? Então, um faz a comida, aquela coisa de família mesmo, outro arruma a mesa. E por que o idoso da casa também não pode colaborar com isso? Sim. Tem que ser poupado. Não, deixa que a gente faz. Ele, poxa... Tem que perguntar para ele, né? Pergunta se quer fazer. Verdade. Você quer colaborar? Você quer lavar a louça? Quer ajudar a gente a colocar a mesa? São coisas simples, mas que são coisas que nos faz sentir vivos. É verdade. Olha, eu estou participando, eu estou colaborando. É o né? respeito que a gente gostaria de ter com a gente mesmo. Pois né? Gilene, queria agradecer a sua presença aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Vamos muito voltar a conversar sobre esses obrigada. assuntos que são sempre muito agradáveis. Muito obrigada. E é isso, gente. É possível termos uma vida plena em todas as fases da vida, com respeito, né, com cuidado. E o cuidado que a gente tem com os idosos, o respeito que a gente oferta a eles não é um favor, né, gente? É olharmos para o nosso próprio futuro e, principalmente, sobre aquilo que nós somos. Respeitar o ser humano em todas as suas fases não é algo que a gente oferece a alguém, é algo que a gente faz porque a gente é assim. E esses valores são importantíssimos. A gente esteve conversando com a Sirlene Ferreira, psicóloga, falando sobre o bem-estar na melhor idade, que passa pela saúde física, mas também pela mental, pela emocional, a espiritual. E a gente sempre vai pautar esse tema aqui com você no nosso programa.